Que bom estar aqui com todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus, todo mundo feliz e animado aí? Super de Deus, é isso, vamos ficar conectados. Eu estava vendo que nesse tempo de pandemia aí do coronavírus, o novo coronavírus que tem, né? Infelizmente tem acontecido coisas terríveis, não é verdade? E guardadas as medidas dos exageros, e aí fica aquela briga por informações, uns dizem uma coisa, outro outra, mas enfim, estamos diante de uma pandemia. Mas nós temos visto crescer também outras pandemias. Há uma pandemia, por exemplo, antifamília. Pandemia antifamília. E hoje você vai receber diretamente do Espírito Santo, na palavra de Deus, uma prescrição, né? Já temos temos ouvido muito sobre prescrição, né? Esse remédio funciona, esse não funciona, esse aqui sim, esse aqui não. Mas contra a pandemia antifamília, a prescrição celestial é fé e perdão. É verdade. Eu vi que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deu números que nos primeiros 15 dias da quarentena cresceu 9% a violência dentro dos lares. Olha que coisa terrível, né? Sim, porque a própria violência em si mesma, ela já é uma coisa muito nociva. Mas ela também traz muitas sequelas, tais como ressentimento, amargura, aquele desejo de vingança, não é verdade? Tudo isso é muito terrível. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, não exatamente hoje, eu ouvi o áudio dele, mas estava conversando com ele durante essa semana e pedi para que ele mandasse um áudio sobre a experiência dele, de uma experiência que ele teve com o pai dele. O pai dele bebia muito e ele chegava em casa e ele batia na sua mãe, agredia os filhos e fazia coisas terríveis dentro da sua casa. Ele foi crescendo naquele ambiente de violência e ele cresceu com muito, sabe aquela coisa da ira retida? Pois é. E teve um dia que ele chegou em casa, ele já era maior, e seu pai estava bêbado, estava quebrando tudo. E ele ficou muito irritado com seu pai. E o seu pai pegou numa faca e partiu para cima dele. E ele travou uma luta ali com o seu pai. E ele quase matou o seu pai. Eu creio que foi Deus quem não deixou ele matar o seu pai. Mas ele teve um tempo em que conheceu Jesus e o seu pai também. E eles tiveram a oportunidade de conversar sobre isso e serem alcançados pela graça de Deus. Mas, infelizmente, o seu pai voltou a beber e foi seguido de um processo tão terrível. Vê o que pode acontecer através da violência, por causa, aliás, da violência no lar. Mas, diante desses desafios que a gente tem agora de ficar mais tempo junto, nós podemos aprender com a palavra de Deus como vencer essa pandemia antifamília. E o remédio que Deus nos apresenta é fé em Deus, que a palavra nos apresenta é fé em Deus e perdão. Contra a pandemia antifamília, a prescrição bíblica é fé e perdão. Eu vou ler aqui, e aí nós vamos começar a contar uma história de famílias ali em Gênesis, mas nós vamos colocar foco na família que fica lá quando nasce José. Nós vamos nos focar na família de Jacó. Então, é necessário que a gente comece a leitura. Então, abra a sua Bíblia agora em Gênesis, ou acesse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, nós vamos começar ali. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Ali é a promessa de Deus a Abraão. Deus promete a Abraão, não vou ler os 3 versículos, apenas o 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Veja aí, você pode ler agora aí, dá uma olhadinha nos versículos 1 a 3. Então Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele.
que ele vai fazer de Abraão uma grande nação. E quando Abraão já é muito velho, ele tem 97 anos, ele percebe que isso não seria possível mais. Por quê? Porque ele já é velho, a sua esposa também já é bem velha, e além do mais não teve filhos, e agora já não está mais na idade de tê-los mesmo, e fica tudo assim obscuro com relação à promessa de Deus. E aí Deus mostra que Ele é Deus Todo-Poderoso e faz nascer ao filho da promessa, e esse filho da promessa gera um outro filho, e aí a gente chega na nossa história de Jacó e de José e seus irmãos. Através dessa história, eu quero mostrar para você como as pessoas, diante de uma mesma circunstância, elas reagem de maneira diferente. E o que nós podemos aprender para também agirmos para o bem de cada um de nós e de nossas famílias também. Você quer aprender isso da palavra? Então preste bastante atenção, acompanhe o texto, e a palavra de Deus tem algo muito precioso para você. Muito bem, Jacó, ele tem 12 filhos, e ele tinha um filho a quem ele amava mais. Eram todos filhos da promessa, mas tinha um filho que ele amava mais. Veja lá, Gênesis 37, versos 3 a 4. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Percebe? Gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na velhice. Está lá em Gênesis 37, versículo 3. Então ele demonstra ali claramente, fazendo uma túnica, uma roupa bonita para o seu filho, que ele preferia aquele filho aos demais. O que aconteceu com os irmãos? Veja lá. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então os irmãos de José, por causa da predileção de seus pais, eles odiaram a José e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E no versículo 11 do capítulo 37 diz: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Percebe aí quais são as razões para ódio e ciúmes? Razão para ódio e ciúmes: favoritismo dos pais. E o interessante é que Jacó, ele era o preferido de sua mãe, e ele percebeu que isso causou um problema terrível na convivência de seu irmão Esaú. E depois, os descendentes de Esaú foram um grande problema para Israel durante longos anos. Veja aí, o favoritismo dos pais foram as razões para o ódio e ciúmes dos irmãos de José, porque José era o preferido. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Como você reagiu? Você que é pai ou mãe, você prefere um filho ao outro? Geralmente eu encontro pais que eles dizem assim: não tenho preferência, trato todos os meus filhos iguais. Aí você já nota que tem alguma coisa errada. Porque se os filhos são diferentes, você não pode tratá-los de igual modo. E se você está tratando todos iguais, talvez você está usando um de parâmetro. Você tem que tratar os seus filhos de maneira diferente, mas sem privilégios do favoritismo. Pai, mãe, nesse tempo em que nós estamos aqui em isolamento social ou distanciamento social, como queira chamar, converse com seus filhos. Pergunte para eles se de alguma maneira eles não se sentem preteridos, ou seja, o meu irmão é o preferidinho, minha irmã é a preferidinha. Converse com eles a respeito disso. Vai fazer muito bem essa conversa agora com seus filhos. Se você notar que houve motivos claros para que eles se sintam preteridos, ou sintam que o outro é o preferido, ore. Ore com eles.
peça perdão a Deus, peça perdão a eles, conserte isso, vai fazer muito bem e vai evitar males ainda maiores, porque talvez você não esteja notando, mas esse seu favoritismo já tem provocado desavença em sua casa, e é tempo de acabar com isso em nome de Jesus e começar um novo tempo na história da sua casa. Muito bem, a reação lá dos irmãos de José foi trágica. O tempo passava e José tinha sonhos. E uma vez ele sonhou que os seus pais e seus irmãos se prostravam diante dele. Aí sim que seus irmãos ficaram mais irados ainda. Quando ele teve esse sonho, inclusive até o seu pai o repreendeu. Ué, que tipo de sonho é esse, cara? Todo mundo se prostra diante de você? Aquilo era um problema sério, porque contando aquele sonho, José estava mesmo até indo contra a tradição daquela família que tinha um sistema patriarcal, né? A hierarquia patriarcal. Então, o pai dele o advertiu duramente, não pode ser assim, não é assim que funciona. Mas eles não entendiam ainda exatamente o que Deus faria através do sonho de José. E você também vai, se não viu toda a história, vai compreender mais para frente. Bom, mas olha só o que aconteceu. Lá no versículo 19 e 20 de Gênesis 37, se conta que os irmãos, quando viram José, numa certa feita, depois de ele ter contado esse sonho, eles disseram assim, lá vem o sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Eu estou lendo Gênesis 37, 19 e 20. Está com caneta e papel aí? Anota aí, Gênesis 37, 19 e 20. Veja que os irmãos dele, primeiro, planejam matar a José e esconder o corpo, né? Homicídio com ocultação de cadáver, seria isso, senhores advogados? Pois é, isso é uma coisa terrível. O Rubem, que era outro irmão, quando ouviu isso, ele disse, não, vamos fazer tal mal, gente, pensa no que vocês estão pensando fazer, nós vamos matar o nosso irmão, é do nosso próprio sangue, não vamos fazer isso não, vamos deixar ele aqui nesse poço, e assim a gente volta para casa. O Rubem, está escrito, essa história está lá em Gênesis 37, 21 a 24, ele planejava assim, meus irmãos deixam ele aqui no poço, a gente vai embora, eu volto e pego o meu irmão. Mas, quando ele se afasta, os irmãos dele vêm vindo os ismaelitas. Olha só, gente, como essa confusão na família pode causar males terríveis que vão a muitas gerações. Ismael era filho de Abraão com a escrava de Sara. Sara, achando que estava ficando velha e que dela teria que nascer nações, ela disse, vou dar um jeitinho aqui, vou ajudar Deus. Tem essa história de ajudar Deus, né? Vou dar uma mãozinha para Deus, como se Deus precisasse de uma mãozinha nossa, né, gente? Aí ele falou, vou dar uma mãozinha, ofereceu a escrava dela para ter relações sexuais com Abraão, e nasceu Ismael. Aí depois, a escrava ficou, fazendo ciúmes para Sara e desprezou a sua senhora. Tipo assim, você não pode ter filhos, eu posso, você não pode ter filhos. Então ficou aquela provocação. Aí Sara se irritou, enfim, causou uma confusão toda. E os descendentes de Ismael que estavam agora chegando perto ali dos irmãos de José, naquele problema que eles estão tendo e planejando, né, se livrar do caçulinha predileto do papai. Então, o que eles fazem? Seguinte, Judá, né, um dos irmãos, diz assim, o seguinte, para que a gente vai só matar? Morreu e pronto, vai dar só tristeza para o nosso pai. Vamos fazer o seguinte, vamos ganhar um dinheirinho. E eles venderam aos ismaelitas, aqui a Bíblia diz que por um preço lá de prata, enfim, nem era tanto dinheiro assim, mas eles ganharam o dinheiro e venderam o irmão, o caçula, para o inimigo. Veja só, qual é a reação trágica
ao favoritismo do pai, eles vendem o irmão ao inimigo. Veja que o favoritismo paterno ou materno divide famílias. Ele cria na família grupos, facções, por causa desse favoritismo. E o ódio, ele se alimenta de violência, como está escrito lá no livro de Provérbios. No livro de Provérbios diz que um dos colares do homem mau e do ódio é a violência. Então, esse ódio, ele consome muito mais quando é movido pelo ciúme dentro da família. É uma coisa quase que incontrolável. É uma ira muito grande. E esse pecado, ele quando consumado, ele gera profundas feridas dentro das famílias. Traumas que geram pessoas desajustadas. Você já sentiu repulsa pelo seu irmão? Meio que velado ou diretamente? Como que é o relacionamento com o seu irmão? Como é que é o relacionamento com a sua irmã? Talvez você é o irmão mais velho que, depois que chegou o caçulinha, ele mudou muito a relação ali dentro da sua casa. Você sente que ele foi um intruso, que roubou até a sua própria identidade e aquele sentimento de certeza de ser amado. Quer dizer, antes seus pais só amavam você, agora chegou um outro mais novo, e ele divide as atenções, e você sente que aquele caçulinha roubou o seu espaço. E você, que talvez é um irmão mais novo, você já olhou para o seu irmão mais velho como aquele chato controlador? Aquele irmão aquele que chegou, você chegou, e aí viu que tudo é primeiro para ele. Não, seu irmão nasceu primeiro, então ele ganhou o primeiro celular, né? Ele ganhou a primeira mesada, a mesada dele é maior, não, mas obedece seu irmão mais velho, né? Aí você parece que o seu irmão mais velho vira aquela polícia, né? Você está sendo vigiado 24 horas, e ele vai me entregar para os meus pais, ele é o dedo duro que vai me dedar lá para os meus pais. Você já se sentiu assim? Mas talvez você tenha sentido muito mais que isso. E é um tempo de você tratar isso com o seu irmão. É um tempo de você tratar isso com a sua irmã. Talvez não foi um problema exatamente que ele causou, mas talvez até os seus pais, que talvez até já não estejam mais aqui na terra, já partiram, eles foram os causadores, por causa de um favoritismo, dessa encrenca que você tem com seu irmão ou com sua irmã. Mas é tempo de você ajustar isso aí, de você conversar com seu irmão, de você conversar com a sua irmã. Talvez ele já nem mais more aí com você já se casou, ele também, ou você mora numa cidade, ele em outra, mas você sente agora que você precisa buscar o amor de Deus para oferecer perdão. Essa arte de perdoar não é uma arte que você treina só porque você se sente capacitado ou não, mas você se capacita em Deus e é obediente e por isso perdoa. Mas até agora nós vimos a relação dos irmãos de José para com José. Nós estamos olhando só desse ponto de vista aqui, né? Nós estamos olhando o ponto de vista dos irmãos de José com relação a José, diante de toda aquela história que está se desenrolando. Porque lembra, Deus tem uma promessa através de Abraão, que foi a Isaac, Jacó, e agora tem com os filhos de Jacó. Nesse momento vai haver uma transição. Não vai mais ser, Gênesis vai parar ali, contando as histórias das famílias dos patriarcas, para agora começar a contar sobre a história da nação de Israel. Porque Israel ali no Egito, eles se multiplicaram grandemente e prosperaram tanto que ganharam força de uma nação. Mas isso é uma outra história para uma outra mensagem. Aqui está terminando essas histórias dos grupos familiares e das clãs, para passar a contar a história de uma nação. E é exatamente neste ponto que nós percebemos que os irmãos de José, eles tinham uma visão curta
apenas daquele tempo. Eles não tinham promessa sobre a sua vida. Mas agora nós vamos ver como reage José. José está olhando para outro lado. Ele está olhando de outro jeito. E por isso a reação dele com relação aos seus irmãos é diferente da relação que os irmãos dele têm para com ele. Então, vamos ver agora do ponto de vista de José. Ele tinha razões para ódio e vingança? Quer ver como tinha? Olha só. Lá no capítulo 37, versículos 9 e 10, você pode ler, eu não vou ler todo agora. É ali que se conta que José teve um sonho, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. É ali que o pai o repreende e que os seus irmãos o veem como sonhador e querem acabar com aquele sonhador. José vai ficando isolado. Ele sofre porque primeiro seus irmãos o odeiam, depois o seu próprio pai o exorta, dizendo: que história é essa, José? Então ele vai ficando isolado. E aí, com essa situação toda, os irmãos dele querem isolá-lo tanto que o vendem para o inimigo. E então ficam várias razões para José odiar seus irmãos e desejar até vingança. Por quê? Porque os irmãos dele já haviam planejado sua morte. Eles não mataram, mas o venderam para o inimigo. Eles deixaram claro que nunca mais queriam ver José na frente deles. E isolaram José do convívio com eles e dos seus pais também. Aí o que acontece com José? Ele é vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas vendem por um preço bem maior para um tal de Potifar. E José é um rapaz onde tudo que ele põe a mão, ele prospera. Ele prosperou com os negócios do seu senhor ali, no caso Potifar. Ele ganhou muito dinheiro, ele ficou rico também ali dentro da casa de Potifar. E Potifar confiou tanto em José, que deu todos os seus bens, que não eram poucos, para que José administrasse. E quanto mais José metia a mão, né, nos negócios lá, administrava os negócios, mais Potifar se enriquecia e ele tinha José em alta conta. Mas a mulher de Potifar fez uma patifaria com José. Porque o que ela faz? Ela faz? Ela achou José bonito, queria ter relações sexuais com José, e um dia ela está sozinha, vai lá e tenta, né, ter relações à força, mas José foge, sai correndo. E, afinal de contas, José era um homem íntegro, jamais faria aquilo com o seu senhor. Mas aquela mulher o persegue, e depois dela ver que ele não queria realmente ter alguma coisa com ela, ela inventa uma história dizendo que foi José quem tentou atacá-la. Aí Potifar ficou muito bravo, mandou ele para a cadeia, lá onde ele provavelmente apodreceria lá dentro, né, porque era um crime muito grave, e ele foi muito sujo, né? Claro, Potifar acreditando na esposa dele. E ele estava ali por causa de uma mentira. Mas ali na cadeia, através de várias circunstâncias, que eu não vou detalhar agora, enfim, ele é colocado diante de Faraó, que tem um sonho, ninguém sabe interpretar, e José interpreta o sonho. E através desse sonho, da interpretação desse sonho, ele faz o Egito prosperar muito, porque era um tempo de muita prosperidade e depois um tempo de muita escassez. E como ele soube ler esses tempos, né, ler os tempos na economia é muito importante, como ele soube ler esses tempos, ele fez do Egito um grande império e uma nação muito próspera, de tal maneira que as outras nações tinham que vir comprar comida ali no Egito. E aí sabe o que acontece? José se torna o governador de todo o Egito. Ele é o homem mais poderoso depois de Faraó. Você já imaginou? Lembra do sonho? Sol, a lua, as estrelas se prostrando diante de José. Olha só o que acontece. Eu vou até ler aqui, lá em Gênesis, capítulo 42, versos 6 e 7. José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra,
Por isso, quando os irmãos de José chegaram, eles foram lá para comprar, porque lá na terra onde eles tinham já tinha acabado tudo, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Olha como está se desenvolvendo a história. Agora é a grande oportunidade de José se vingar. Porque os irmãos dele foram muito traíras com ele, você não concorda? Agora é a oportunidade. Mas acompanha o texto, veja lá o que aconteceu. Gênesis 42, 15 a 17, agora diz assim: vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Ai, 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 ai. Você acha? Jacó disse assim: ó, vocês vão, mas eu vou ficar com Benjamim aqui, porque Jacó tinha 2 filhos da sua velhice, né? Um deles era José, e ele já tinha perdido, ele imaginava que José estava morto. Ele diz: então ninguém tira daqui. Aí eles pensaram assim: como que o meu pai vai aceitar da gente trazer? Essa história vai ter que ser muito bem contada. Mas José já estava montando todas as coisas aqui, olha só. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos por 3 dias. Se a pessoa, se a história para aqui, o que você já estava pensando? Se eu ler a história, eu só até que falar: agora José vai pegar esses irmãos dele, vai deixar eles mofarem na cadeia, vai mandar açoitá-los, eles vão morrer de fome, vai ter uma vingança. Ele só está querendo descobrir onde está o irmão mais novo dele, o pai, aí ele traz, protege os outros irmãos. Agora é a hora da vingança. Aí os irmãos dizem assim, uns para com os outros. Você pode ler lá em Gênesis 42, 21. Aí, ó, tá vendo? Sabe por que a gente está nessa situação? Porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão, agora nós estamos pagando por isso. Olha só. E aí o Rubem, aquele que tentou livrá-lo ele lá atrás, que ia buscar ele no poço mais tarde, respondeu assim, veja só, versículo 22 e 23 do capítulo 42. Respondeu Rubem: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhes falava por meio de um intérprete. Olha a jogada inteligente de José. Como eles não reconheceram, acharam que era algum egípcio, ele falava lá na língua que os israelitas não entendiam, tinha um intérprete que falava para eles, e eles jamais iam pensar que era José que estava ali diante deles. Mas aí vem a revelação. Então, versículo 3 e 4 do capítulo 45. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Gente, é uma hora dessa que até homem borra as calças, né, gente? Porque os caras estão diante do governador do Egito, que agora é José. Olha só do que o cara se tornou. O que vocês acham que eles se lembraram? Se lembraram, claro, do sonho. O sol, a lua, as estrelas se prostrando. Aqui, ó, aconteceu. Agora nós estamos ferrados. Porque agora esse cara vai descontar tudo, vai vingar. Mas será que foi isso que José fez? José disse, versículo 4 do capítulo 45, cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Aí Cira, ai, vai lembrar tudo para jogar na nossa cara e depois, ó, estamos perdidos. Se a gente viver, vai ser muito. E se a gente viver, imagina o tipo de vida que a gente vai viver. Mas será que foi isso que José fez? Gênesis 45, 5 diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que coisa, gente. José entendeu que os seus irmãos não poderiam fazer nada contra ele se Deus não permitisse. Tudo foi permissão de Deus. José então pôde, sabe quando você vai ligando aqueles pontinhos? Você já fez isso? Ainda faz isso, será, hein? Vai juntando os pontinhos, e até criar um desenho. José já tinha que juntar todos os pontinhos. E ele disse, agora eu entendo. Por que eu fui vendido para Potifar, por que eu fui para a cadeia, e agora onde eu estou. E aqui Deus pode me usar para salvar muitas vidas. Por isso ele disse, olha, eu não vou fazer nada contra vocês. Eu sei que o que vocês fizeram foi errado. Mas José mostrou que tinha um coração perdoador. Sabe por quê? Porque ele cria, presta atenção, ele cria na soberania de Deus. Ele cria que nenhum plano de Deus podia ser impedido na sua vida, porque Deus era com ele, e o Senhor, Deus que era com ele, é o soberano Senhor. Ele tem a história em suas mãos. E quem tem um coração desse, quem crê na soberania de Deus, perdoa mais fácil. Quem ganha esse coração de crer em Deus, de que Deus está com ele, e de que tudo que acontece é a mão de Deus se movendo, ele tem um coração mais perdoador. Você quer ver como é verdade? José cria tanto na soberania de Deus, que ele fez plano para depois que ele morresse. Ele pediu para que os irmãos dele não deixassem, quando ele fosse enterrado, ele seria ali no Egito, mas que não deixasse o corpo dele no Egito, mas que levasse para ser enterrado lá na terra de seus pais. E ele foi enterrado, ali numa região próxima a Samaria. Você vê que ele tem uma visão de que a promessa que foi feita a Abraão diz respeito a ele. Eu lhe abençoarei e através de você abençoarei muitas famílias na terra. E sabe de uma coisa? A bênção de Abraão está sobre nós. A promessa de Abraão está sobre nós. Nós também somos o povo de Deus, escolhido para ser abençoados, nós sermos abençoados, nossa família ser abençoada e abençoarmos todas as famílias da terra. Porque José percebe que Deus tem um plano para a sua vida, que não pode ser frustrado por ninguém. Bastava ele ser íntegro, fiel a Deus, que Deus cumpriria o seu plano, e então ele se rende a Deus, e não se rende ao desejo mesquinho de vingança, de retaliação, vou dar uma lição nesse daqui. Não. A pergunta que eu acho que a gente deve terminar é a seguinte: por que pessoas que estão sobre mesmas circunstâncias, são criadas pelos mesmos pais, passam pelas mesmas circunstâncias dentro da família, reagem de maneira diferente? Na psicologia, existe um termo chamado locus. E esse locus é classificado no controle interno e externo. Quer dizer, o locus interno ou locus externo. Uma pessoa que tem o locus predominantemente interno, ela se sente mais no controle da sua própria vida. Assim, ela atinge mais fácil o sucesso pessoal. Mas, em troca disso, ela exige muito mais de si mesmo, porque ela acredita que tudo o que acontece não tem a ver tanto com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, mas depende mais de si. Uma pessoa com locus de controle externo sente que fatores externos têm um controle maior em sua vida, exige mais dos outros e possui uma maior dependência emocional. Você diria que você é caracterizado mais pelo locus interno ou pelo locus externo? Isso define muito pessoas pessimistas e pessoas otimistas, não é verdade? Porque geralmente as pessoas que dizem que são mais realistas, e precisamos ser,
mas soa como pessimistas, não é verdade? E o otimista é mais aquele cara, esse cara é um sonhador, tipo José. Como tem sido a sua reação? Mas eu diria que José, ele foi uma pessoa que tinha o locus interno, sim, mas mais do que isso, José agiu daquela maneira porque ele tinha uma cosmovisão baseada na soberania de Deus. Então ele possuía uma fé inabalável. Ele não vivia numa perspectiva do supercontrole humano. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou me treinar, eu vou fazer cursos, eu vou fazer de tudo, eu vou chegar lá. Mas também não vivia sobre aquele foco do que nada, cara, isso depende muito de circunstância. Tem gente que tem mais talento, tem gente que tem menos talento, depende da economia, depende do que vai acontecer, depende de que país você nasceu, depende de um monte de coisa. Olha, José, ele não via a vida assim. Ele viu do ponto de vista de Deus e ele viveu o propósito de Deus para a vida dele. Ele não viveu escravo de seus complexos. Ele não viveu escravo de seus fracassos que a própria vida impôs. Não. Uma pessoa que tem essa perspectiva, que confia em Deus e que sabe que Deus tem um propósito para a vida dela, vive uma vida abundante em Cristo Jesus. E está sempre disposto a oferecer perdão e enxergar a vida com otimismo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Você está aí na sua casa, talvez você está do lado de sua esposa, talvez você está do lado dos seus filhos, talvez você esteja do lado dos seus irmãos. Por isso que eu falei, pega papel e caneta. Se você fez anotações, converse agora com a sua família. Orem agora em família. Veja o que Deus quer fazer dentro da sua casa, baseado em tudo aquilo que Ele ministrou através da sua palavra. Talvez seja uma hora, marido, de você conversar com a sua esposa. Tem alguma coisa pegando aí, mulher, de você conversar com o seu esposo. Talvez seja a hora agora de vocês, pais, conversarem. Sabe aquela história do favoritismo? Conversar com seus filhos. Irmãos, de vocês se conversarem aí. Quem sabe você dá uma ligadinha para o teu irmão caçula, que quem sabe já até casado, vocês não vivem sob o mesmo teto, mas tem alguma coisinha que você gostaria de falar com ele, de orar. O que é necessário ser feito agora? E acima de tudo, amados irmãos, não vamos viver sobre a pressão do pessimismo desta era. Essa pandemia veio, acabou com muita coisa, e vai ficar cada vez pior, e a economia vai piorar mesmo, e mais milhares de pessoas vão morrer, viu? Fica em casa, fica em casa, fica em casa. E aí, a hora que você fica em casa, que é para a sua proteção, você está brigando dentro de casa, viu? Agora está aumentando a violência dentro de casa, vai ser, é o caos, é o caos. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua família. Saia da maldição dessas predições, dessas falsas profecias. Porque maior é o que está em nós do que aquele que atua no mundo. Você é mais que vencedor. O seu casamento será abençoado. Seus relacionamentos com seus filhos serão abençoados. Seu relacionamento com seus irmãos, com suas irmãs, serão abençoados para a glória de Deus. Porque Deus tem uma promessa para com a sua vida. E Ele não é filho de homem para se arrepender. Ele não é filho de homem para dar uma palavra e não cumprir. Ele não é um político corrupto que promete e depois não cumpre. Ele não é alguém que prometeu para você que ia fazer uma porção de coisas, mas depois não teve condições de fazer. Porque Deus nem é mentiroso e nem tem limites para o seu poder. Ele fará milagres em sua vida. Vamos orar agora? Vamos orar então, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Agora, passe a mão no ombro da sua esposa. Passe a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã, se eles estiverem aí. Se eles não estiverem agora, de repente você pode até acessar uma foto dele que você tem aí no seu celular. Você tem? Dá uma procuradinha aí, dá uma olhadinha.
Enquanto isso a gente vai orando. Ou traz a imagem dele agora na sua mente, para orar por ele. Deus vai agir. Talvez você tenha uma história tão difícil com seus pais, e eles já tenham até morrido, e você diz, mas agora como é que eu faço? Eu não posso ir lá, quer dizer que essa maldição vai ficar sobre mim. Não tem maldição sobre aquele que confia em Deus e no seu amor. Peça perdão a Deus, Deus já lhe perdoou, Deus já trabalhou. E agora coloque-se diante de Deus, não se sinta vítima de todas as coisas, não se sinta vitimado pela ação de seus pais sobre a sua vida, não se sinta vitimado porque os seus irmãos, os próprios irmãos fizeram bullying com você. Você é livre de todas essas coisas. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Perdoe, perdoe, perdoe. Confie na soberania de Deus e perdoe. Fé em Deus e perdão é o remédio contra essa pandemia antifamília, dessa pandemia que quer destruir a família. Ore agora. Ore, ore, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada casamento diante do teu altar, nós colocamos cada relacionamento de pais e filhos e pais diante do seu altar, nós colocamos o relacionamento dos irmãos diante do seu altar. Age poderosamente, restaura as famílias. Ó Deus, se o Senhor deu uma promessa, e essa promessa está lá escondida, foi embaçada pelos problemas dessa vida, foi embaçada pelas rejeições, foi embaçada, ó Deus, pelos bullying, pela violência, pela ira, até mesmo dentro da família, por aquela palavra que aleijou. Ó Deus, entra agora, Espírito Santo, que nós estávamos cantando, com o teu fogo. Vem, Espírito Santo de Deus, com o teu fogo. Queima toda a impureza, purifica com o teu fogo e acende de novo aquela paixão pelo propósito eterno de Deus na vida de cada um, ó Deus. Que a tua casa seja abençoada, que o teu casamento seja abençoado, que os teus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você estava pensando assim, poxa, e agora? Eu fiquei ouvindo aí de plano de Deus, soberania de Deus. O que é isso? Será que Deus se importa com a minha vida? Sim, sim. Por isso que você está ouvindo. Deus ama tanto você, que Ele entregou o próprio Filho para morrer por você lá na cruz, para que você pudesse se relacionar com Ele como filho também. O que você tem que fazer? Reconhecer esse seu pecado aí de querer controlar a sua vida, de achar que sua vida está na mão de todo mundo e não está na mão de ninguém, e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus agora. Se você, nesse momento, quer fazer essa entrega de vida a Jesus, nós temos aí o nosso WhatsApp. Por favor, entre em contato. Entre em contato com o nosso WhatsApp aí, olha lá, 3041 44 44. Fácil de guardar, não é? E nós queremos dar prosseguimento, ajudar você a entender melhor sobre essa decisão de entregar sua vida para Jesus. Que Deus lhe abençoe e que você tenha uma semana abençoada, toda uma semana abençoada dentro do propósito de Deus, e que você tenha uma vida toda abençoada dentro do propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém.